Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 2 de agosto de 2018. Deus é mesmo parecido conosco, e isso não tem nada a ver com o Gênesis. Psicólogos da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, nos Estados Unidos, reconstruíram o que os americanos acham que seja a face de Deus ao utilizar uma nova técnica. Neste texto, Deus se refere integralmente à divindade cristã. A equipe de psicólogos mostrou a um grupo de amostra, com 511 cristãos, centenas de pares de rostos, variando-os aleatoriamente. Depois, foi pedido aos participantes que escolhessem o que mais se parecia com a face de Deus que imaginavam. Os pesquisadores então combinaram estes rostos selecionados para criar a face final, uma média de como os voluntários acreditam ser a aparência do Todo-Poderoso, e publicaram um estudo na revista científica PLOS One na semana passada. Longe das imagens comuns de um velho branco e barbudo, o estudo mostrou que muitos cristãos viam Deus como o mais feminino e mais jovem do que o tradicionalmente descrito. Sem surpresa, eles também descobriram que a forma como as pessoas viam Deus era influenciada por suas posições políticas. Os conservadores, por exemplo, viam Deus mais caucasiano e mais poderoso do que os liberais, que viam um Deus amoroso e feminino. Essencialmente, o estudo descobriu que quando perguntamos às pessoas como seria a aparência de Deus, elas escolhem algo que se parece muito com elas mesmas. As avaliações independentes sugerem que, como previsto, as percepções do rosto de Deus são moldadas pelo egocentrismo, escrevem os autores no estudo. Os participantes mais velhos viram um Deus mais velho, participantes mais atraentes viram um Deus mais atraente, os afro-americanos viram mais frequentemente um Deus afro-americano, contam os cientistas, citados pelo IFO-Ciência. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua própria imagem, e nós fazemos o mesmo quando incitados a criar Deus em nossas mentes. Entretanto, as percepções da face de Deus não variaram de acordo com o gênero, a maioria de homens e mulheres viam um Deus masculino. A tendência das pessoas em acreditar em um Deus que se parece com elas é consistente com um viés egocêntrico, disse Kurt Gray, autor sênior do estudo, em comunicado. Muitas vezes, as pessoas projetam suas crenças e traços sobre os outros, e o estudo mostra que com a aparência de Deus não é diferente, elas acreditam em um Deus que não apenas pensa da mesma forma, mas também é parecido com elas, conclui. O desenvolvimento da ideia de Deus e do processo religioso da humanidade acompanha a evolução, intelectual e moral, do próprio ser humano. Uma conquista está inerente à outra. Quando os homens, fisicamente, pouco dissemelhavam dos antropopitecos, suas manifestações de religiosidade eram as mais bizarras, até que, transcorridos os anos, no labirinto dos séculos, vieram entre as populações do orbe os primeiros organizadores do pensamento religioso que, de acordo com a mentalidade geral, não conseguiram escapar das concepções de ferocidade que caracterizavam aqueles seres egressos do egoísmo animalesco da irracionalidade. Esclarece o Espírito Emmanuel no livro que leva seu nome, psicografado por Francisco Cândido Xavier. As primeiras manifestações de religiosidade estão, pois, relacionadas à realização de sacrifícios que poderiam agradar a Deus. Primeiramente, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Nos povos primitivos a matéria sobrepuja o espírito, eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis, é que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor, aos olhos de Deus, do que um corpo material. Foi isto que os levou a imolarem, primeiro, animais e, mais tarde, homens.
de conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima, esclarece Allan Kardec na questão 669 do Livro dos Espíritos. A ideia primitiva de Deus é de natureza antropomórfica. Isto é, Deus é concebido e descrito sob a forma humana ou com atributos humanos. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto e, desde então, tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era, para ele, uma divindade. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quantos os efeitos que observava, não havia mais que um passo. A concepção de Deus único, Criador do universo, dos seres e coisas estava muito distante, em termos evolutivos, para ser cogitada pelos primeiros habitantes do planeta. Tudo que lhes causava um impacto e extrapolava o seu entendimento era venerado como um Deus. Sem dúvida, porquanto, chamando Deus a tudo o que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que, quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um deus e, por sua morte, lhe rendiam culto. 3. O homem primitivo reverenciava os espíritos, deuses, simbolizados por animais, vegetais e seres inanimados. Encontrava-se diante de um processo de adoração rudimentar, anímico e antropomórfico. O significado filosófico de animismo indica que a alma é considerada como princípio e sustentação de todas as atividades orgânicas, especialmente das percepções, sentimentos e pensamentos. O período anímico da evolução religiosa da humanidade terrestre faz nascer diferentes tipos de adoração: litolatria, adoração de pedras, rochas e relevos dos solos; fitolatria, adoração dos vegetais; zoolatria, adoração de animais; idolatria, adoração de ídolos. A consequência natural da idolatria é o nascimento da mitologia, com a sua forma clássica de politeísmo. Mitologia é o conjunto dos mitos de um povo. Mito, por sua vez, é o relato fantástico da tradição oral, gerado e protagonizado por seres que encarnam, sob forma simbólica, as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana, esclarece o dicionário Olais da língua portuguesa. As lendas e as fábulas constituem o acervo mitológico de um povo. Os mitos refletem a experiência vivida pelos nossos ancestrais, mas que nos alcançam na atualidade. São também símbolos que revelam os diferentes estágios evolutivos da caminhada humana. Por esse motivo, os mitos apresentam representações mentais diferentes na infância, na adolescência e na vida adulta. Por volta de 1300 a.C., Moisés trouxe a ideia de um Deus único e instituiu, como leis divinas, os 10 mandamentos, o que fez surgir os alicerces do monoteísmo. Muito embora não possa ser considerado um livro histórico em sua totalidade, o Velho Testamento nos traz a saga do povo hebreu para que o monoteísmo predominasse em sua cultura e na dos povos vizinhos. Porém, nessa primeira parte da Bíblia, encontramos um Deus punitivo, que se ira e se vinga, que alimenta os mesmos desejos humanos, bem como sente a necessidade de repousar, visto ter criado o mundo em 6 dias e descansado no 7º. Mesmo possuindo uma concepção ainda mitológica da divindade, a crença desse povo representou um importante preparo para a vinda de Jesus. E foi em meio a essa gente, cuja fé em seu Senhor e Criador apresentava-se um pouco mais estruturada, se comparada com a de outros povos, foi que o Cristo encontrou o melhor ambiente para difundir a ideia de que Deus é Pai e é amor.
O tempo passa, e mesmo com a evolução da ideia de Deus, do Deus general para o Deus Pai, ainda temos muito da visão antropomórfica do Criador. Em meados do século XIX, os espíritos nos revelam o que seria um mais avançado conceito de Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o Livro dos Espíritos, questão 1. Deus deixa de ser um ser inteligente para ser a inteligência suprema, os espíritos é que são os seres inteligentes da criação, e é confirmado como a causa primária de todas as coisas, ou seja, é o Criador de tudo o que existe. No capítulo 2 de A Gênese, Allan Kardec esclarece, sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo o que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa consideremos antes de tudo. 2. Constitui princípio elementar que pelos seus efeitos é que se julga de uma causa, mesmo quando ela se conserve oculta. Se, fendendo os ares, um pássaro é atingido por mortífero grão de chumbo, deduz-se que hábil atirador o alvejou, ainda que este último não seja visto. Nem sempre, pois, se faz necessário vejamos uma coisa, para sabermos que ela existe. Em tudo, observando os efeitos é que se chega ao conhecimento das causas. 3. Outro princípio igualmente elementar e que, de tão verdadeiro, passou a axioma é o de que todo o efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Se perguntassem qual o construtor de certo mecanismo engenhoso, que pensaríamos de quem respondesse que ele se fez a si mesmo? Quando se contempla uma obra-prima da arte ou da indústria, diz-se que há de tê-la produzido um homem de gênio, porque só uma alta inteligência poderia concebê-la. Reconhece-se, no entanto, que ela é obra de um homem, por se verificar que não está acima da capacidade humana, mas a ninguém acudirá a ideia de dizer que saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, nem, ainda menos, que é trabalho de um animal, ou produto do acaso. 4. Em toda parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras. A existência dos homens antediluvianos não se provaria unicamente por meio dos fósseis humanos, provou-a também, e com muita certeza, a presença, nos terrenos daquela época, de objetos trabalhados pelos homens. Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo bastarão para lhe atestar a presença. Pela grosseria ou perfeição do trabalho, reconhecer-se-á o grau de inteligência ou de adiantamento dos que o executaram. Se, pois, achando-vos numa região habitada exclusivamente por selvagens, descobrirdes uma estátua digna de Fídias, não hesitareis em dizer que, sendo incapazes de tê-la feito os selvagens, ela é obra de uma inteligência superior a destes. 5. Pois bem, lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos se sustente que há efeitos sem causa. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de agosto de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.